Agora sim nós vamos entrar na parte de função logaritmo. Agora que a gente já conhece todas as definições, todas as propriedades envolvendo essa função, a gente consegue sim fazer o estudo dela. Relembrando que todo o processo de função, todas as definições de funções, elas são válidas para todos os tipos de funções. O que nós estamos estudando são tipos específicos, como nós já vimos de primeiro grau, de segundo, exponencial, modular e agora logaritmo, ok? Vamos para a nossa definição. Seja A um número real com A maior que zero e A diferente de 1, chama-se função logaritmo toda função real definida por log na base A de x. Ok? Então essa é a estrutura geral da nossa função. Log numa certa base A, lembrando que a base tem que ser maior que zero diferente de um certo valor x. Essa é a fórmula, a estrutura geral da nossa função logaritmo. Os gráficos das funções logaritmo são linhas curvas contínuas, chamada curva logarítmica. Coloquei aqui um exemplo de uma função logarítmica para você entender. Então aqui eu tenho log na base 2 de x. Observa que ela é ali uma função crescente. À medida que x aumenta, y está crescendo na mesma proporção. Se você observar, até o gráfico dela é o inverso do gráfico da exponencial. E aqui, como que a gente define se uma função ela é crescente ou decrescente? No caso da função logaritmo, a gente vai olhar para a base. Se a minha base for um número maior que 1, significa que ela é uma função crescente. Esse é um exemplo. Número 2, obviamente, é um número maior que 1. Se é um número maior que 1, minha função é crescente. Quando eu tenho a base um número entre 0 e 1, significa que a minha função é decrescente, ok? Então, função decrescente é quando a minha base é um número entre 0 e 1. Vou falar agora com você sobre as equações e inequações logarítmicas. Da mesma forma que acontece lá na exponencial, tem várias propriedades para a gente poder aplicar, então nós vamos estudar cada uma delas. Vamos lá. Quando eu tenho uma igualdade de logaritmo, uma equação logarítmica, eu tenho log na base A de m igual a log na base A de n. Observa, minhas bases estão iguais. Então eu tenho dois logaritmos que estão sendo trabalhados na mesma base. Quando isso acontece, basta fazer o quê? Desconsiderar, não precisa escrever a parte do logaritmo e a base, basta apenas igualar o m e o n. Isso eu tenho quando eu estou trabalhando com uma equação. Quando eu estou trabalhando com uma equação, é lembrar da regra do sinal. Se a minha base for um número positivo, maior que 1 na verdade, Se a minha base for um número maior do que 1, isso caracteriza uma função crescente. Se a minha função for crescente, o sentido da minha igualdade, da minha desigualdade, ele se mantém. Então observa, eu tenho nesse caso log na base A de m menor que log na base A de n. Observa que a minha base, se ela for um número maior que 1, o sinal da minha desigualdade ele se mantém. Da mesma forma, se eu estiver trabalhando com o maior. Agora, se porventura a minha base for um número entre 0 e 1, eu já tenho uma função decrescente, e se a minha função for decrescente, o meu sentido de desigualdade, ele vai inverter. Então, observa, aqui eu tinha um sinal de menor, como a minha base é um número entre 0 e 1, eu inverto e fica maior. E aqui eu tinha um sinal de maior, como é uma base entre 0 e 1, eu inverto o sinal da minha desigualdade, ok? Vou fazer com você então um exemplo para a gente poder entender bem esse conceito. Primeiro vamos lá. Equações ou inequações em que a incógnita aparece como logaritmando são chamadas equações ou inequações logarítmicas e as propriedades que acabamos de enunciar são úteis na resolução de muitas dessas equações. Então eu coloquei aqui um exemplo numérico para a gente entender como que funciona o processo de equação. Aqui, por mais que eu coloquei uma questão que você pode estar pensando que é uma questão exponencial, você vai entender por que é importante entender o processo de logaritmo para resolver as equações. Nem sempre, somente a ferramenta de exponencial vai ser possível resolver. Então vamos resolver essa equação. Observe que ele me deu uma equação, uma igualdade, dois números de bases diferentes e me deu o valor aqui do logaritmo de 2 e do logaritmo de 3. Então eu tenho aqui no caso 2 elevado a x mais 1 igual a 3 elevado a x. Bom, vamos lá. Quando você olha para um exercício desse inicialmente, você pode estar pensando, tá, é um exercício de potência, eu vou igualar as bases. Mas aí eu já te pergunto, como que você vai igualar o 2 e o 3 colocando os dois na mesma base? Ambos são números primos, um não é múltiplo do outro,
não tem como você escrever o 2 na base 3 e nem o 3 na base 2. Então, aqui a gente vai aplicar o logaritmo. Como isso é uma equação, todo processo que eu fizer de um lado, se eu fizer também do outro, eu mantenho essa equação equilibrada. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados da minha equação. Então, vamos lá. O que eu vou fazer vai ser log. Vou utilizar a base 10 porque os dados do meu exercício estão na base 10. Então, isso é log de 2 elevado a x mais 1 igual a log de 3 elevado a x. Agora, eu vou aplicar as propriedades do logaritmo. Como aqui eu tenho potências, eu vou pegar esses valores e eles vão vir para frente multiplicando. Então, isso vai ficar x mais 1 vezes log de 2 igual a x vezes log de 3. Ok? O log de 2 e o log de 3 são números e eu tenho os valores desse número que foi dado no exercício. Então, isso é x mais 1 vezes, o log de 2 é 0,301. 0,301 igual a x vezes o log de 3. Log de 3 é 0,477. Vou fazer aqui essa multiplicação para tirar o parênteses, isso vai ficar 0,301 vezes x mais 0,301 igual a 0,477x. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar todos os termos que tem x para o primeiro membro, lembrando de trocar os devidos sinais quando eu faço essa troca, e o termo independente vou passar para o outro lado, menos 0,301. Fazendo essa conta, isso vai ficar menos 0,176 vezes o x igual a menos 0,301. Bom, como os dois termos estão negativos, eu posso vir aqui e multiplicar isso por menos 1, que aí vai ficar tudo positivo. 0,176x é igual a 0,301. Então, x é igual a 0,301 dividido por 0,176. Fazendo agora essa divisão, isso vai ficar x é igual a aproximadamente 1,7102. Então, ou seja, o valor de x que soluciona essa equação, que a princípio é uma equação exponencial, mas a gente utilizou a técnica de logaritmo para resolver, é o número 1,7102, ok? Vamos fazer agora uma questão para aprofundamento para fixar um pouco mais ainda esses conceitos.